momento. O povo de Deus com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Quantos estão felizes, bate palma e vai dando glória para Jesus, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Essas palmas parecem que foi para mim, irmãos. Eu quero as palmas de Jesus Cristo. A glória a Deus para Ele, igreja. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos entrar na revelação da palavra do Senhor Jesus. Hoje é culto de Santa Ceia, louvado seja Deus. E nós teremos hoje dois tipos de alimento. Nós teremos o alimento da palavra e teremos o alimento que é a Santa Ceia para quem está em comunhão, né? Quando eu falo em comunhão com a igreja, em comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja, o povo de Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento, capítulo 6, e versículo de número 1. Amém? O livro de Gênesis, capítulo 6, verso de número 1. Gênesis é o primeiro livro do Antigo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. Marca aí com o seu dedo em nome de Jesus, porque nós já vamos fazer a leitura. Mas antes eu quero orar junto com a igreja. O apóstolo Paulo disse em uma das suas cartas para que nós venhamos orar em todo o tempo. Amém? Eu convido o povo de Deus a se colocar sobre os seus pés, porque nós estamos diante não do homem, mas nós estamos diante, aleluia, do Deus que fez o céu e que fez a terra. Dai glória a Deus. Começa a dar glória, 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 glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus maravilhoso, Papai, Criador do céu e Criador de toda a terra. Senhor, nós invocamos. Abençoa, meu Pai, seu povo, a tua igreja, Pai. Meu Deus. Isso aqui, Senhor, não para servir nem adorar a homem Espírito ao mundo, Santo, mas para adorar e servir ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. O teu Evangelho nos ensina, Pai, que nós não viemos, aleluia, para ser servidos. Obrigado, Deus, para servir. Pela autoridade, Pai, que o Senhor nos dá, Pai. Eis aqui, meu Deus, a tua igreja. Eis aqui, meu Deus, o corpo de Cristo, que é o teu povo unido neste culto de ceia. Meu Deus, faça-se presente, assim como está escrito no teu Evangelho, onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu também estarei contigo, eu estarei no meio de vós outros. Então eu te peço, Pai, revela eu creio, Pai, na vitória, Pai, no nome de Jesus Cristo. E quem assim crê, diga amém e glórias a Deus. Gênesis 6, versículo de número 1, foi o evangelho que Deus colocou no meu coração enquanto eu estava lá em casa, irmãos. E diz assim: e aconteceu que quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e filhas lhes nasceram, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e tomaram para si esposas de todas que escolheram. E o Senhor disse: o meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. E havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois disso, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e elas lhe geraram filhos, estes se tornaram homens poderosos, que eram na antiguidade homens de renome. E Deus viu, olha aí, preste atenção lá no verso 5, igreja. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. E arrependeu-se, olha aí, diga comigo, e arrependeu-se. Fala mais alto. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso o afligia em seu coração. Pode sentar toda a igreja no nome de Jesus Cristo, mas dá mais palma para Ele, porque o Espírito de Deus, Ele merece toda honra e toda glória.
Irmãos, desde a antiguidade, desde antigamente, assim como relata pelo Antigo Testamento, Deus, ele fez o homem, ele criou o homem perfeito. Deus fez o homem perfeito, sem pecado, sem nenhum tipo de iniquidade, sem nenhum tipo de defeito. Mas lá no jardim do Éden, o homem, ele foi enganado. Quando eu digo homem, eu estou falando o homem, a mulher, a Eva, como dizer, ela foi enganada. E ali, meus irmãos, a partir de Eva ser enganada, ela também fez com que o seu marido, o seu esposo, pecasse também contra Deus. E nós vemos na palavra do Senhor que uma certa feita, Deus, ele passeando pelo jardim, ele sentiu que ali no jardim tinha algo de diferente que estava habitando ali. Tinha alguma coisa de ruim acontecendo ali naquele jardim. E o Espírito de Deus, vamos dizer, se perturbou. E Deus começou a procurar Adão. E Adão estava escondendo-se de Deus, se escondendo do Senhor, atrás talvez de folhas de palmeira, talvez atrás de folhas de figo, não sei, porque ele havia pecado contra Deus. Ele havia comido do fruto que não era para comer, ele havia se alimentado de uma árvore que não era própria para se comer. E Deus havia dito que não era para se alimentar daquela árvore. Então, meus irmãos, a partir deste momento que tanto a Eva como o Adão se alimentaram daquele fruto, ou seja, daquela árvore, o pecado entrou na face de toda a terra. E Deus, ele disse para Adão: Adão, por que você fez isso? Agora maldito é a terra por sua causa. Maldito agora é a terra por causa do homem. Então, meus irmãos, Adão e Eva, eles geraram filhos, eles geraram povos, nações que foi se multiplicando sobre a face da terra. E no momento em que foi crescendo a quantidade de habitantes, de homens e mulheres na terra, também cresceu a quantidade de pecado. Amém? Cresceu também a quantidade, meu Deus Jesus, de pecado e iniquidade, embora aquelas pessoas naquela época também conhecessem a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vindo aqui para o livro de Gênesis, no capítulo 6, a gente se depara com a maldade do homem. Ou seja, tudo aquilo que Adão e Eva, eles cometeram lá no início, louvado seja Deus, comendo do fruto que Deus ordenou para que não comesse, agora a maldade está sobre o homem. Agora a maldade se encontra no coração do homem. Agora a maldade está rodeando esta terra, passeando por ela. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, diz a Bíblia Sagrada que no versículo, capítulo 6 de Gênesis, e versículo de número 1, que aconteceu que quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e filhas nasceram, o que aconteceu? A maldade também foi se multiplicando. O pecado também ele foi se multiplicando. A ponto de Deus ele ficar irado. A ponto de Deus ele ficar triste. Nós estávamos estudando aqui na semana passada se tem como o Espírito de Deus se entristecer, sim ou não? O Espírito de Deus se entristece? Ou o Espírito Santo ele só se alegra? O Espírito de Deus se alegra, mas ele também se entristece. Tanto que no Novo Testamento existe um apóstolo de Jesus que diz: não entristeçais ao Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, nós temos que vigiar muito. Nós temos que vigiar o tempo inteiro, na igreja, em casa, na escola, na faculdade, no trabalho, onde nós pisamos a planta dos nossos pés, devemos ser crentes, fiéis e verdadeiros e tementes ao nosso Deus Todo-Poderoso. E quando Deus ele viu que a maldade estava se multiplicando, Deus ele pensou consigo e ele disse: eu vou destruir esta nação, vou destruir esse mundo. Só que aí, meus irmãos, existia um homem por nome de Noé. Era um homem justo, era um homem que temia a Deus, era um homem que buscava a Deus. Embora
nesta terra, neste mundo, a gente vê que tem muito joio. O joio, quando eu falo joio, pessoas ruins. Existe também no meio do joio o trigo. O trigo representa os bons. O trigo representa, louvado seja Deus, fartura. O trigo, louvado seja Deus, representa, meus irmãos, abundância. Então, da mesma forma que nesse mundo tem pessoas que não querem nada com Deus, existem também os crentes verdadeiros. Existe também o crente que busca o Senhor. Existe também os crentes que estão em busca da presença do Espírito Santo e da verdade. Louva o Senhor com palmas nesta noite. Aleluia. Quem é crente verdadeiro, levanta a mão e dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Aleluia. E aí, meus irmãos, Deus, ele viu que no meio daquela geração perversa havia um homem chamado Noé que fazia a diferença. Porque Deus, irmãos, ele não preocupa com igreja cheia. Deus não preocupa com igreja fervendo. Deus ele não quer quantidade, não, irmãos. Deus ele está à procura de qualidade. Pessoas que verdadeiramente estão dispostas a servi-lo. Pessoas que verdadeiramente estão dispostas a fazer a vontade e o querer dele na face desta terra, irmãos. Deus não gosta, o Espírito Santo de Deus se entristece com crentes relaxados. Deus ele quer crentes cheios da presença do Espírito Santo. Hoje mesmo no estudo de manhã nós estávamos falando sobre vasos. Dentro de uma casa há vasos de madeira. O que mais nós estudamos? Dentro de uma casa tem vaso de prata. Dentro de casa tem vaso também de ouro. Tem vaso também de madeira. Qual é o vaso que você tem sido nas mãos de Deus? Hein? Você tem sido um vaso de quê? De barro? Você tem sido um vaso estragado, quebrado, sujo? Ou você tem sido um vaso de honra? Hein? Deus ele não quer saber, irmãos, aleluia, de vaso trincado, quebrado, rachado. Deus ele está à procura, aleluia, Senhor Jesus, de vasos que honram a Ele, irmãos. E você sabe o que Deus ele faz com o vaso de honra? Ele pega o vaso e coloca lá na frente, ó, em destaque, para todo mundo olhar para aquele vaso e ter aquele vaso como exemplo. Aleluia! Eu quero ser como aquele irmão, eu quero ser uma mulher de Deus como aquela irmã, eu quero buscar Deus como aquela irmã, eu quero ter a fé daquela irmã, eu quero orar como aquela irmã. Então nós devemos ser o quê? Diga comigo, exemplo. Exemplo de crente. E Noé ele era esse tipo de homem. Ele era um homem de exemplo. E aí, meus irmãos, Deus o encontrou e chamou ele. Noé procurando. Eu estou aqui, Noé, estou aqui no céu. Noé olhou para cima e Deus falou com ele: olha, eu quero que você construa para mim uma arca com madeira de bofo, porque é isso que eu vou destruir este povo. O pecado deste povo está cheirando mal as minhas narinas, Noé. Então eu vou destruir essa geração. Construa uma arca para que entre você, a sua família e uma espécie de cada casal de animal. Lá no versículo 9, Gênesis 6, verso 9, quem está com a Bíblia aberta, acompanhe. Diz assim: essas são as gerações de Noé. Noé, ele foi um homem justo e perfeito nas suas gerações. Olha aí, ó, nas suas gerações. Noé foi um homem perfeito e justo. Noé não era aquele crente que deve os outros e não paga, não. Noé não era aquele crente que passa a perna nos outros, aleluia, vira as costas e vai embora, não. Noé, louvado seja o nome do Senhor, era um homem que fazia, meus irmãos, a diferença naquela geração. Não é porque a gente vê que o mundo está caindo nos pedaços, a igreja está em pecado, o pastor está em pecado, o fulano está em pecado, que você vai se envolver também com o pecado, não, irmãos. Amém. Você foi chamado para ser vencedor. Você foi chamado para ser um vaso de honra nas mãos do Senhor. Só quem quer ser vaso, levanta a mão da glória. Só quem quer ser vaso na mão de Jesus Cristo e participar da Santa Ceia do Senhor, aleluia. Glorifica o nome dele. Seja cheio da presença do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. E aí, irmãos, Noé construiu. A arca estava pronta. A arca estava pronta. E agora, lá no capítulo 7, vai falar sobre um dilúvio.
Quem quiser acompanhar, Gênesis 7. E o Senhor disse a Noé: vem tu e toda a tua casa para dentro da arca, pois a ti eu vi como justo diante de mim nesta geração. Você está sendo justo? Na igreja que você congrega, você é justo com seus irmãos, com o pastor? Você está sendo justo no altar? Você está sendo justo no vaso de Deus, fazendo a obra de Deus corretamente? Ou você está sendo injusto com as coisas de Deus? Aleluia. Noé, ele era justo. E Deus viu essa diferença nele dentro daquela geração, irmãos. E aqui no versículo 2 diz assim: de todo animal limpo tomarás para ti, de 7 em 7, o macho e sua fêmea, e dos animais que são limpos, de 2 em 2, o macho e a fêmea, das aves do céu também 7 em 7, o macho e a sua fêmea, para manter viva a semente sobre a face de toda a terra. Aí Noé, ele estava com a arca pronta, aquela porta enorme já estava aberta, pronto para Noé entrar com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, Sem, Cã e Jafé. Estava tudo pronto, tudo armado para que o dilúvio descesse. E aí, meus irmãos, através de uma ordem de Deus, não foi Noé que falou: ó, assobiou, pode vir leão, pode vir serpente, pode vir. Não, através da ordem do Senhor, os animais foram entrando. Cada casal de cada espécie foi entrando na arca. E isso aconteceu, irmãos. E Noé também já estava lá dentro, juntamente com a sua família. Eu não sei, aleluia, Jesus, se quando Noé estava construindo aquela arca, possivelmente eu acredito que sim. Eu acredito que sim, que pessoas chegaram em Noé: por que você está fazendo essa arca, Noé? Você está ficando maluco com esse barco desse tamanho? Num tempo que não chove, numa geração que não cai um pinto d'água, só cai somente orvalho. Por que você está construindo esse barco? E Noé falava: não, eu estou construindo porque Deus me mandou construir. O eu sou me mandou construir. Jeová mandou eu fazer, porque esta geração está cheirando mal. E eis que o Senhor vai destruir esta geração. E eu acredito que as pessoas não davam crédito nas palavras de Noé. Pode ser que aqui nesta noite tenha alguém que não dê crédito à palavra que eu estou ministrando, aleluia, Senhor Jesus. Eu não estou nem aí, meus irmãos. Você só vai ter que, aleluia, se ver com o nosso Senhor Jesus naquele grande último dia. E aí, povo de Deus, aleluia, Jesus, Noé já estava lá dentro, os animais estavam lá dentro, tudo preparado. E Deus, ele fechou a porta da arca. Porque lá no livro de Apocalipse está escrito o seguinte, preste atenção. No livro de Apocalipse está escrito que a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. E a porta que Deus abre também ninguém a pode fechar. Amém? Todos entenderam? Quando Deus abre a porta, ninguém pode fechar. Quando Deus fecha, também ninguém abre. Então ali naquele momento, meus irmãos, por mais que não chovia naquela época, Deus mandou a chuva. E foi caindo água, a água foi subindo para a canela daquele povo, da canela passou para o joelho, do joelho passou para as coxas, da coxa passou para a cintura, e aquele povo viu, aleluia, Jesus, que o que Noé tinha feito, louvado seja Deus, tinha um propósito. Qual é o propósito? Destruir. Deus tinha um propósito de destruir a geração perversa, a geração pecaminosa, a geração de um povo que não queria nada com o nosso Senhor. Então, meus irmãos, culto de ceia hoje, sim, viemos para participar da Santa Ceia, sim, quem está em comunhão vai participar. Mas eu quero dizer uma coisa, para aquelas pessoas que não tomam a Santa Ceia, sabe por quê? Ah, pastor, eu não tomo porque eu estou em pecado. Ah, pastor, eu não tomo porque eu não estou preparado. Ah, pastor, eu não vou tomar porque minha vida está toda atrapalhada. Ah, pastor, eu não vou tomar porque minha vida está desconcertada. Então eu quero trazer para você uma palavra, para que você não seja destruído por Deus, aleluia, porque nós sabemos que essa terra vai arder em fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Esta terra será destruída, ela não será transformada, assim como prega os testemunhos de Jeová, vai ser destruída pelo fogo, vai derreter como cera, aleluia.
E aquelas pessoas, meus amados irmãos, que vivem no pecado, que estão brincando no altar de Deus, que estão falando mal, aleluia, da palavra de Deus, aquelas pessoas, aleluia, que não aceitam a Bíblia, a palavra, a doutrina, o ensino, como ele é, esses terão que prestar conta com esse Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e que fez a terra, aleluia. Glória a Deus. É claro que ninguém vai bater palma, porque ninguém gosta da verdade. Aleluia. E aí, povo de Deus, a porta se fechou, a chuva desceu. 40 dias, 40 noites de água atrás de água, chuva atrás de chuva. Eu fico parando para pensar, irmãos. Eu acredito que as pessoas viram que a água só estava subindo, tinha gente que subia no pé de coqueiro. Não, eu vou subir aqui no pé de coqueiro porque não tem outro lugar para esconder. Eu acredito que pessoas subiam em cima dos montes, não vou esconder aqui nos montes que a água não vai chegar. Mas, meus irmãos, não tinha sequer um pingo de terra, não tinha lugar nenhum que uma pomba pudesse descer e pousar. Foi tudo tomado pela água. Sabe por quê? Porque a ira de Deus, meus irmãos, quando ela vem, sai de baixo. Essa é a ira de Deus. Agora eu quero falar para vocês acerca de uma ira. A ira que está lá no Novo Testamento. Que ira é essa, pastor Eliseu? A ira da grande tribulação. A ira da grande tribulação será muito pior do que essa ira de Deus com o dilúvio. Foi milhares e milhares de pessoas que morreram afogadas através do dilúvio. Mas, irmãos, no período da grande tribulação será muito pior. Pessoas vão procurar até a morte. Diz a Bíblia que vai ser solto demônios. Demônios em forma de gafanhoto, que vai morder homem, vai morder mulher, vai colocar doença. Pessoas vão procurar a morte, mas não vão achar. Pessoas vão procurar uma igreja para congregar. Não tem, porque Deus levou os verdadeiros homens e mulheres de Deus. Pessoas vão procurar uma Assembleia de Deus anunciando a palavra verdadeira, mas o Espírito de Deus já tomou o pastor, já levou os obreiros, já levou os irmãos, aleluia. E só vai ficar crente que está desconcertado na casa de Deus, aleluia. Só vai ficar aqui pessoas que não têm compromisso com o Santo dos Santos. Louvado seja Deus. Vocês pensam que Deus está procurando crente que só carrega a Bíblia debaixo do braço? Eu estou indo para o culto, eu estou indo para a igreja, aí escova o cabelo, penteia bonitinho, arruma a unha, arruma o pé, coloca sapato no pé. Deus não quer saber disso não, meus irmãos. Deus, ele está à procura de um coração puro. Louvado seja Deus. Assim como nós vemos lá no Antigo Testamento, quando Deus mandou Samuel ir lá na casa de Jessé, louvado seja Deus, lá na Dagachéria, para, aleluia, ungir ali uma pessoa, um homem de Deus como rei de Israel. Quando Samuel chegou lá, ele, aleluia, deu de cara com homens enormes, homens bombados, homens fortes, homens com capacete e espada na mão. Mas Deus falou, não foi esse que eu escolhi. E ali se apresentou outro. Deus falou, não é esse. Aleluia, louvado seja Deus que eu escolhi. E aí, meus irmãos, Samuel perguntou, mas Senhor, não tem mais ninguém. Quem que eu vou ungir, Senhor? E Jessé falou, eu tenho mais um filho. Meu filho está lá no meio do mato, está cuidando do rebanho lá. Então manda chamar ele, traga ele. E ele diz a Bíblia que chamou, vem Davi, cabelo ruivo, o rosto cheio de sarna, aquele menino que ninguém dava nada por Deus. Ninguém dava nada. Quando ele passou da porta para dentro, louvado seja o nome do Senhor, logo o Espírito de Deus falou a esse, pode descer o olho na cabeça dele. Amém? Então Deus, traduzindo aqui para vocês, Deus, ele quer crente sincero, irmãos. Amém? Deus quer crente sincero. Aquela pessoa que chega na igreja, bate logo o joelho para orar, não fica conversando com o irmão, para irmão pular tudo. Tem gente que chega, aleluia, Jesus, ao invés de ele dar exemplo para outras pessoas para orar, para buscar, louvado seja Deus, ele chega, fica conversando. Já tem outro que fica no celular mexendo no Facebook dentro da igreja, mexendo no WhatsApp dentro da igreja. Acha que a igreja, louvado seja Deus, é como se fosse um boteco, como se fosse um bar, como se fosse qualquer outro lugar. Irmãos, nós devemos ter reverência na casa de Deus. Está escrito na Bíblia Sagrada, aleluia. Se vocês concordam ou não concordam, eu não sei, mas está escrito
escrito: quando entrares na casa do Senhor, guarda o teu pé quando entrares na casa do vosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Eu creio que os anjos estão batendo palma. Só a igreja que não está batendo palma. Mas os anjos do Senhor estão batendo palma. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Então, meus irmãos, eu ouvi um pregador falando. Eu não sou de imitar pregador nenhum, não, irmãos. Mas eu ouvi um pregador falando uma coisa muito interessante que eu guardei dentro do meu coração. Que cada um de nós devemos comprar uma passagem para a gente poder morar para sempre com o nosso Deus. Amém? Só que para você poder comprar, você tem que ter o quê? Para a gente comprar uma passagem para fazer uma viagem, eu quero ir lá para São Paulo. Você tem que ter o quê? Dinheiro, mantimento. Amém? Para a gente morar no céu, preste atenção, senão você vai perder a bênção. Para a gente morar no céu, nós devemos também ter o quê? Condições. E que condições é essa? Deus, Ele quer que você seja cheio do azeite. O azeite, aleluia, Jesus, biblicamente falando, até mesmo teologicamente falando, simboliza, louvado seja Deus, a palavra pneuma. O que é a palavra? O que é pneuma? No grego significa espírito, ou também Espírito Santo. Então o crente, ele deve ter a presença, ele deve ser cheio do Espírito Santo, para que ele possa entrar lá, nas mansões celestiais. Lá para entrar lá tem que ser santo, irmãos. Para entrar lá, você tem que dar um jeito na tua vida. Para poder entrar lá, não é de qualquer maneira. Não é porque a pessoa penteou o cabelo, veio para a igreja arrumadinho, pronto, do salto. Passou um pente no cabelo, escovou o sapato. Lá em casa eu escovei o sapato, mas não sei se ficou legal. Louvado seja Deus. Mas vocês acham que Deus está olhando para o meu sapato aqui agora? Deus, Ele está olhando para quê? Para o meu coração. Ele quer que eu sirva a Ele de coração, de corpo, de alma e de espírito. Aliás, até o contrário. Na teologia a gente aprende que é espírito, alma e corpo. Ou seja, não é de fora para dentro, mas Deus, Ele quer que nós o adoramos de dentro para... Bate palma e louva o nome do Senhor. Glória! Glória a Deus. Então, irmãos, recebe essa mensagem em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. As palmas são de Jesus.